Nesta aula vamos entender por que é dito que closure é uma função anônima. E nós temos aqui um exemplo. Isso daqui é uma closure. Eu coloquei no comentário para que a gente possa ver o que eu digitei, e essa linha de baixo, que é a linha do programa realmente, aparece essa parte toda aqui em cinza, né, que eu não digitei. Né? O compilador associado aqui com o Visual Studio Code, ele determinou para mim, né, um analisador, na verdade, do Rust. Então vamos lá, pessoal. Como é que é uma closure? Uma closure, ela tem a cara de uma função, mas ela não tem um nome. Né? Ela não tem um nome. A gente pode guardar a closure numa variável, a gente pode passar ela como parâmetro para uma função, mas ela não tem um nome. Por isso, ela é uma função anônima. De maneira semelhante a uma função, nós temos aqui essas duas barras verticais, seria o equivalente aos parênteses de uma função. E entre as barras verticais eu tenho x, que é um parâmetro da closure. Então esta é uma closure com um parâmetro, que eu estou chamando de x. O que ela faz? O que ela faz está delimitado aqui pelas chaves. Né? No caso aqui, eu pego o parâmetro x e somo 1. Observem que não tem ponto e vírgula aqui dentro deste comando entre chaves, portanto esse é o valor de retorno da função. Da closure. Né? Eu estou pegando o parâmetro x, somando 1 e retornando esse valor. A linha toda, então, como é que eu leio? Eu estou criando a variável class. A variável class recebe uma atribuição inicial de uma closure. Ela armazena a closure. Uma closure com um parâmetro x e um retorno de x mais 1. Ao longo da sessão, a gente vai mudar a sintaxe, vai trabalhar os tipos, a gente vai trabalhar um monte de coisas. Mas isso daqui é uma closure completa. Né? Observem que o analisador do Rust, ele associou a x o tipo i32. Né? Ele descobriu isso pela maneira que eu estou invocando, né, a closure. E ele também descobriu que ela retorna um i32, esse x é i32, x mais 1 é i32, e ela é do tipo fn, que a gente vai olhar em uma outra aula o que diabos quer dizer isso, tá legal? O parâmetro dela é um parâmetro i32. Bate aqui, né? Combina com o que está entre as barras verticais. Então, eu criei a closure que recebe x e retorna x mais 1 e guardei ela na variável class. Agora, como é que eu faço para executar? Tem duas maneiras mais simples, tá? Ou mais diretas, que é o seguinte: eu posso chamar aqui a closure como se fosse uma função. Né? Eu estou criando aqui a variável y, e estou atribuindo à variável y o retorno de class, passando para ela o parâmetro 22. Né? Bom, o que eu espero? 22 mais 1, eu imagino que o y vai valer 23. E aqui, nessa linha, eu estou colocando o y na tela. Se eu não quero colocar o retorno de class em y, eu posso chamar class diretamente. Né? Nessa linha aqui, eu estou colocando na tela diretamente o retorno da closure, a qual é chamado com o parâmetro 33. Então, eu espero ver na tela o 34. Tá certo? Então, closure é uma função anônima porque ela é semelhante, né? É similar a uma função, mas não tem nome. Eu não chamo pelo nome. Eu guardo ela em uma variável ou eu simplesmente invoco ela e o retorno dela eu passo direto, no caso aqui para o println, poderia ser para outra coisa qualquer. Se eu for executar, né, vou dar um cargo run aqui, e nós temos, no caso deste exemplo, o retorno, né, S2A2, que é onde a gente está. O primeiro retorno foi 23, porque
porque foi aqui, né? Foi 22 mais 1. E o outro retorno foi 34, por quê? Porque foi o 33 mais 1. Então, temos aí o nosso primeiro exemplo de closure, uma função anônima.